Olá, Acadêmico News. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula, e espero que ela seja de bom proveito para vocês. Na aula de hoje a gente vai falar então sobre um dos temas bastante cobrado no vestibulares, que são os transportes através da membrana. Como a gente viu na aula anterior, a membrana tem a função de controlar o que entra e o que sai, bem como a quantidade do que entra e que sai da célula. Esse controle pode acontecer, essa passagem de substância de dentro para fora ou de fora para dentro, pode acontecer de duas maneiras. Pode ser que para que a substância entre ou saia da célula, a célula precise gastar energia, a gente chama de transporte ativo, ou ela não gasta energia, que a gente chama de transporte passivo. Desses dois tipos de transporte, o que é mais cobrado na prova é o transporte passivo, que é o motivo principal da aula de hoje. A gente vai dar um foco, então, nisso aqui. Então, quais são as características do transporte passivo? Ele ocorre a favor do gradiente de concentração. Muita gente tem dificuldade de entender esse conceito. Que conceito, professor? Esse conceito de a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? Significa que a substância que está atravessando a membrana, seja de fora para dentro ou de dentro para fora, ela vai passar do local aonde ela se encontra em maior quantidade, ou seja, a concentração dela seja maior, para o outro lado, aonde a concentração dela é menor. É isso que significa dizer que ele ocorre a favor do gradiente de concentração. Consequentemente, a quantidade dessa substância que está passando, ela busca o equilíbrio, ficar na mesma quantidade dos dois lados. Certo? Observem que a gente colocou aqui busca, é uma tentativa, tá? De buscar o equilíbrio. Nem sempre esse equilíbrio vai ser encontrado, mas se acontecer isso, é transporte passivo. Como é transporte passivo, vocês já devem ter sacado que não vai gastar energia, ou seja, não vai gastar o ATP, a tal adenosina trifosfato. Por isso que é chamado de transporte passivo. Então, se você compreende isso aqui, essas características do transporte passivo, fica fácil entender o restante dos tipos de transporte passivo que existe. Então, tenha sempre em mente esse conceito aqui, essas características, melhor dizendo. Tá? Muito bem. Você entendeu isso aqui? Se não entendeu, entre em contato com a gente, que a gente explica para você aí no grupo, nos grupos ou lá no privado. Né? Quais são os tipos de transporte passivo que existe? Então, são 3 tipos. Então, você tem que saber as características, quais os tipos e como cada tipo desse aqui, o que acontece. Então, tem um tipo de transporte passivo denominado difusão simples. O que é difundir? Difundir significa espalhar. A gente espalha como? A gente espalha da onde tem mais para onde tem menos. Então, chama-se difusão simples a passagem do soluto. O que é soluto? Tudo que tem massa, né? É massa. Então, do soluto pode ser um sal mineral, o sódio, o potássio, cálcio, qualquer um sal mineral que é essencial para a célula, nós já vimos isso na bioquímica celular, ou um gás, o gás oxigênio, o gás carbônico, ou outro nitrogênio, um gás qualquer desse aí. Ele vai passar de onde para onde, se é difusão simples? Ele vai passar do meio aonde esse gás se encontra em maior concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, na tentativa de que esse gás, esse sal, fiquem na mesma quantidade dos dois lados. Busque a isotonia. O que é isotonia? É quando os dois lados possuem mais ou menos a mesma concentração dessa substância, desse soluto. Um exemplo clássico que aparece sempre em prova são as trocas gasosas. Como é que a ameba respira? A ameba respira por difusão. Como é que o peixe respira? O peixe respira, a maioria deles, por difusão. Por onde? Pelas brânquias. Como é que ocorre a troca gasosa lá nos nossos alvéolos pulmonares? Ocorre por difusão, certo? Então, toda vez que falar em gases, principalmente em gases, que é o exemplo mais cobrado, estamos falando de um tipo de transporte passivo denominado difusão
simples. As plantas também, quando elas trocam gases lá através dos estômatos, né, nas folhas, elas estão fazendo aquilo por difusão. Beleza. Então, reforçando mais uma vez, você tem que saber essas características para você não confundir com outro tipo de transporte. E saber que difusão simples é um exemplo de transporte passivo. Um outro exemplo, um outro tipo de difusão de transporte passivo é a osmose. E aqui cabe a gente reforçar que osmose é um tipo de difusão. Tá? Mas é um tipo diferente de difusão. Por que é diferente, professor? Porque não vai ser o soluto que vai passar. Quem vai se locomover aqui de um meio para outro é o solvente. E qual é o solvente universal? É a água. Então, 99,99% das questões de vestibulares que enfoca sobre osmose está se referindo à água. E como é que é? Então, a água vai passar do meio menos concentrado. Se o meio está menos concentrado é porque tem mais água, então tem mais água desse lado do que do outro. Então o solvente vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aqui muitos candidatos, muitos alunos fazem confusão com a difusão simples, porque é o soluto que passa do mais para o menos, aqui o solvente passa do menos para o mais, também na tentativa de alcançar o equilíbrio, de alcançar a isotonia. Osmose é muito cobrado em Enem, em vestibulares, em qualquer vestibular do Brasil por aí afora. Um exemplo que já foi muito cobrado, já diminuiu um pouco, é a absorção. Como é que as plantas absorvem a água do solo? As plantas absorvem a água do solo por osmose. Por onde? Através dos pelos absorventes. Então, o solo tem que estar com mais água do que nos pelos absorventes para poder a água passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ultimamente, a osmose, esse tema osmose vem sendo muito cobrado em vestibulares, mas em relação à conservação de alimento. Por exemplo, a salgação. Para que a gente salga a carne? Né? Qual é o objetivo de salgar a carne? Salgação, o salgamento é um método antigo de conservação de alimento. Você salgando o alimento, a carne, vamos ter dois meios, o sal e a carne. Quem vai perder água para quem? A carne vai perder a água para o sal, e ela se desidrata, e ela fica hipertônica. Se qualquer inseto depositar um ovo nessa carne salgada, o ovo, a larva, vai morrer por desidratação, porque ela vai perder a água para a carne. Então, quando se fala em método de conservação de alimento de salgação, nós estamos falando sobre osmose, ok? E, por fim, dentro de transporte passivo, nós temos a difusão facilitada. Não é um tema muito explorado nas provas, mas nós temos que saber o que é isso. Então, é um conceito que a gente diz que é a entrada de glicose, uma molécula grande, para atravessar a membrana com permeabilidade seletiva. O aminoácido é uma molécula grande, não é um gás, não é um sal. Então, essas substâncias vão entrar na célula. É entrada. De onde para onde? Vai entrar. De onde para onde? Vai entrar do meio extracelular para o meio intracelular. Essa passagem dessas substâncias de grande porte, através da membrana de dentro para fora, se dá com a ajuda, com a facilitação de uma proteína. Essa proteína é chamada de permease, que, como vocês lembram das aulas de enzimas, é uma enzima. Então, essa permease é uma enzima que facilita, que torna a membrana mais permeável, mais porosa, para que a glicose, o aminoácido, as substâncias de maior porte que a célula necessita, entre sem que a célula precise gastar ATP. O terceiro tipo de transporte passivo que a gente vai estudar chama-se difusão facilitada. Por que recebe esse nome? Porque vai contar
com a ajuda de uma daquelas proteínas que a gente viu que tem lá na membrana plasmática. Essa proteína vai tornar a membrana mais porosa, mais permeável. Por isso, essa proteína, que é uma enzima, recebeu o nome de permease. O que vai passar? Vai passar do meio extracelular para o meio intracelular moléculas de grande porte, como a glicose, o aminoácido e todas aquelas substâncias de maior porte que a célula precisa para o seu metabolismo, certo? Então, como nós vimos aqui, nós temos 3 tipos de transporte passivo. A difusão simples, sempre relacionada nas provas com troca gasosa, a osmose, como eu enfatizei para vocês, a questão da conservação do alimento pelo salgamento, e a difusão facilitada é o menos cobrado em prova, e é a entrada, né, dessas substâncias necessárias para o metabolismo celular, com a ajuda de uma enzima chamada permease, por isso o nome difusão facilitada. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o transporte ativo. Muito obrigado e até a próxima.